Sobre aprendizagem, né? É tanta coisa importante. E nós fechamos um outro vídeo falando sobre a simplicidade da cognição humana. Como é simples a cognição humana. E ela é a chave da psicanálise. Toda a psicanálise tem base nessa forma de perceber o mundo, de olhar o mundo. E talvez eu também tenha sido, não vítima, mas quando a gente não sabe usar as coisas, às vezes a gente até é vítima de algo que é muito legal, né? A cognição humana é algo muito importante. E eu acredito que a neuropsicologia tem muita coisa a falar sobre isso, sobre... Com certeza tem, com certeza tem. Mas deixa ela lá porque eu quero falar só sobre aprendizagem. E eu vou dizer o seguinte, que essa conversa sobre aprendizagem, ela vai me ajudar a entender a psicanálise de uma forma enorme. Para quê? Para viver, ué. Para mim, para mim, para mim. Entender exatamente por que, que eu tenho medo de alguma coisa, por que, que eu não tenho. Porque eu era pequeno, brother. Qual a equação que eu fiz e essa equação hoje dá certo? Eu posso escrever uma equação agora. Eu posso equacionar o meu medo. Agora eu vou equacionar o meu medo. Equacione o seu medo para poder entendê-lo. Equacione o seu medo e vai entender como ele é. Ele é de uma época que você não tinha o neurônio certo, né? Equacione o seu medo. Isso me dá uma coragem de... Até uma, eu vou usar aqui tanto o Teoria da Aprendizagem quanto o Como as Pessoas Aprendem. São livros base de aprendizagem no mundo inteiro. Não vou folheando aqui como se estivesse passeando no bosque, passeando na Quinta da Boa Vista, no Jardim Botânico da cidade. Se você tem um jardim botânico, vá passear lá. A aprendizagem ela me diz o seguinte, tudo é assim mesmo, é somar, subtrair de vez em quando. E é importante montar a equação. Sim, monte a equação do seu medo para perceber imediatamente como ele é idiota. O seu medo, ele é a sua força mesmo. Seu medo, ele é a sua força. Mas quando o medo atrapalha, ele é uma força no sentido contrário. Ele é uma... Na verdade, a força quer sempre sair. Existe um excesso, a força quer sair. E a força, ela precisa simplesmente de amor, de conexão. No sentido contrário, a força precisa ter um escoamento. A força precisa escoar. O excesso tem que sair. O excesso tem que sair. Não tem outra saída para a nossa vida senão a saída do excesso. Essa é uma frase tão simples, né? Não há outra saída para a nossa vida senão a saída do excesso que existe na própria vida. Vamos melhorar isso? Não há como escapar. Não tem como escapar da invasão da vida. Ela invade e gera o excesso. O excesso gera uma força que não é boa, gera instabilidade. Instabilidade está aqui, tem. Então já vamos fazendo uma revisão de tudo que foi conversado hoje para poder entender o excesso. O excesso gera uma instabilidade, mas essa instabilidade ela é a chave, o que mostra a instabilidade? A dor mostra a instabilidade. Quando a gente não sente dor, sente o dano. Porque se existe dor, há um dano. Às vezes a dor é desproporcional ao dano, mas existe um dano. Pelo menos existe um susto. Então a dor indica o caminho para o excesso ir embora. Então a saída para a vida é o excesso que sai. Então, todos os problemas se originam de algum tipo de excesso.
Até a fome se origina de algum tipo de excesso próprio, de substâncias químicas no organismo que matam. O organismo se desregula porque não tem proteína suficiente, não tem nada suficiente, então as outras substâncias assumem o controle e matam o próprio organismo. Esse é o excesso matando. É preciso equilibrar, então, o organismo para poder ele não se matar. Mas não adianta pensar que o excesso ele sai tranquilamente assim como saem as minhas palavras. Não. É preciso ter a força certa. E às vezes fazer muita força é a pior forma de gerar um excesso. Deixe que o excesso faça a própria força, porque o excesso é força. Excesso é o nome de uma força, que nem o medo é o nome de uma força, e sempre foi, sempre será. Então essa força, ela pode nos guiar até mais do que a dor. Deixe a força guiar até as minhas palavras um pouco e eu vou dizer o seguinte, que eu vou continuar passeando no bosque e eu vou destacar algumas coisas importantíssimas que a gente vê nesse passeio. No bosque literário, é o bosque do Guy Lefrançois. É o do Guy Lefrançois. E é um bosque muito interessante. Ele é diferente do outro na medida que ele explica mais os processos da mente. E entender isso me assustou um pouco no vídeo passado, porque eu citei o exemplo de um professor meu que não comia frango porque ele viu a mãe dele matar o frango. O que ele viu? Mais M, o frango era menor do que a mãe, menos frango. Então M grande era M grande. A fórmula é bem assim mesmo, M grande, mãe grande, frango pequeno, dor grande. E tinha uma dor da fome também. Então, dor da fome, uma dor na alma que ele sentiu, e daí para frente ele não queria mais sentir a dor na alma. A fome ele poderia satisfazer de outra forma, então parou de comer frango, mas comia carne pra cacete. Então, os bichos morriam, mas não na frente dele. Se ele matar aquele franguinho de estimação, ele não vai comer. Mas se só tivesse aquele para alimentar um filho, ele ia explicar para a família e dizer, gente, não sei. Eu sinceramente não sei, porque eu nunca passei por uma situação dessa. Mas o ser humano, não, eu já passei. O feto passa por uma situação, ele mata a mãe se for necessário. Mata a própria mãe se for necessário. O feto mata a mãe, na verdade ele passa 9 meses matando a mãe. Não, a pele da mãe fica mais bonita e tal. Mas depois a coluna sofre. Não, mas ela malha e tal. Cara, depois de certa idade não dá para ter gestação, porque o esforço no organismo da mãe é enorme. Ele mata a mãe. Ele mata. Se deixar, se não tirar, ele morre e mata a mãe também. Mas isso é uma situação extrema, Otelo. É realmente bem extremo, sim. Mas é importante fazer um acompanhamento, porque a pressão da mãe muda, a pressão arterial muda, a postura muda, força todo o sistema, porque são 3 quilos a mais, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem, já vimos que a aprendizagem é a solução de um problema. Mas esse problema, ele tem uma aparência matemática. Tanto de amarelo, tanto de azul, tanto disso. Não. Porque isso já passou pelo neurônio, já tomou uma forma. É cachorro. Cachorro grande. Eu tenho medo de cachorro, então eu era pequeno, o cachorro era grande. Hoje aquele cachorro que era grande, para mim, ele bate na minha canela e eu tenho ainda medo. Eu falei, cara, a equação mudou. Agora tem Otelo grande e cachorro pequeno. E o medo muda. Aquela época, aquela reação psicossomática
de muita força, muita força. Hoje eu sou até amigo de alguns cães, você acredita nisso? Nem encostava no cão. Hoje eu tive uma cachorrinha chamada Flor, carregava lá no colo, você acredita nisso, cara? Eu nunca faria isso, eu tinha medo de piquinês. Otelo pequeno, cachorro pequeno, eu tinha medo do cachorro. Agora Otelo grande, cachorro pequeno, cachorro pode encher o saco, pode incomodar, mas ele não vai me matar, cara. Agora um Rottweiler, um Pitbull, eu continuo com medo, cara. Aquilo ali tem, e tem que ter um medo mesmo, um medo adulto, um medo correto, gente. Não dá, não, Otelo, isso aí é só seu cachorro for mal treinado e tal. Me explica, me explica. Se eu souber, esse cachorro é bem treinado, se me convencer, eu não tenho medo. Mas eu tenho medo. O medo de adulto é um medo sensato, um medo com conexão, com lógica, com proporcionalidade. Isso é que é importante. O entendimento é que a gente enxerga a vida usando os sinais mais, menos, igual, diferente, maior, menor. Isso, e só. Na verdade, quando é muito menos, a gente chama de uma fração dividida, é um quinto. A mãe tinha o tamanho de 3 vezes o do frango. Então não era um frango, não era 5 vezes o frango, era uma pessoa, um ser, que tinha o tamanho de 5 vezes o do frango. Por que a gente. A percepção é assim? É assim, mais, menos, menos, mais. Então, isso resolve os problemas. Então, para resolver os problemas, de repente, tudo é uma questão de proporção, né? Cara, de repente, menos alguma coisa, mais alguma coisa, metade de alguma coisa resolve o seu problema. Pode ser que um problema de uma solidão, de alguma coisa, talvez menos orgulho, mais trabalho, mas possa resolver. E o subconsciente trabalha assim? Podia ser, né? Ele podia trabalhar assim. Ó. Olha, vamos fazer o seguinte, para resolver essa figura da solidão, essa coisa triste, vamos, vamos mudar, porque está doendo. Então, se está doendo, se tem uma pressão, se tem dor, tem alguma pressão. E esta dor, ela está conectada de uma tal forma à vida, porque a vida é a força. A nossa vida é a nossa força. E a nossa força, esse é o problema. Não, a nossa força é a solução. Não, é o problema. Não, a nossa força mal colocada é o problema. A nossa força bem colocada é a solução. Então, qual é a solução? É arranjar uma forma daquela força escoar, daquele excesso fluir. O excesso tem que fluir. A aprendizagem, ela diz algo muito sério. Olha, se a gente simplesmente ficar imitando, 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 e não utilizar os neurônios todos, simplesmente nós vamos ter problemas quando a gente precisa pensar. Se na vida a gente fizer tarefas que a gente não precisa pensar nunca, não vamos ter capacidade de resolver um problema maior, de vida, que se a gente precisar criar, a gente não vai conseguir. Então aprender não pode ser apenas um processo repetitivo. Nós temos que montar figurinhas mesmo, adaptar, cortar figurinhas, cortar com o dedinho. Não precisa ter tesoura, corta um papel para colocar, porque essa é uma forma de educar poderosamente. Olha, menos alguma coisa que vai funcionar aqui. Criancinha, amiguinho, Joãozinho, Manelzinho. Porque resolver é cortar, é aumentar, é dividir, é saber o que é maior, o que é menor. Então nossa mente olha, eu estou olhando para o ambiente, para o meu quarto, para entender essa lógica. Porque a aprendizagem, ela é só isso. É cortar, é empilhar, é arrumar, de maneira que uma coisa certa fique do lado da outra, é completar.
completar um desenho para que a força possa escoar. Está faltando algo para ela escoar. Ela quer escoar, então coloca um cano ali para ela escoar. A solução é sempre o escoamento do excesso. Se o excesso ele é visto como medo, use o medo, converse com o que aparece. Isso é um princípio básico. E a transferência de ensinamento de um ambiente para o outro é possível porque eu tenho um neurônio, eu desenvolvi a mente conceitual. A mente conceitual ela não começa já pronta. Tem que ter primeiro uma linguagem. Isso dói. E depois tem que desenvolver uma mente virtual. E a mente virtual é aquela que produz as imagens. É a mesma que produz a imagem da mente real, tudo é imagem. Então é uma imagem é chamada de virtual e a outra imagem é uma imagem verdadeira do que não aconteceu ainda. É um cenário, é uma realidade virtual. Eu estou falando isso porque eu estou conversando aqui para dar exemplos práticos de traumas. Cachorro grande, sinal de dor. Ou seja, o que interessa é tudo que leva a dor é equacionado. Não há nada que não seja equacionado se leva a dor. Tudo leva a dor, então tudo é equacionado. Mas a dor física, aquela dor que incomoda, pode originar até os traumas. E o psicanalista ele sabe disso muito bem. Cara, ele tem um complexo. O complexo é uma equação na mente que é bem complexa e gera uma reação. Um complexo o famoso complexo de Édipo, que tem livros e livros sobre o complexo de Édipo, mas o problema é que o pai é maior que o filho, ele é grande. O pai ele é grande. E ele é grande. Então, o que eu olho? Eu olho o tamanho dele. O que eu vejo nas pessoas? O tamanho. O tamanho, tudo que eu posso sentir com os meus órgãos dos sentidos, isso é tão básico. Eu vejo o tamanho, eu vejo a cor da pessoa, eu vejo o tamanho do som. Se eu tocar, eu sinto o tato. Se eu olhar de lado, eu vejo a profundidade da pessoa. É tudo que eu vejo. Se ela encostar em mim, eu sinto o peso da pessoa, é o tato também. Não é nada mais. Se eu lamber a pessoa, eu vou sentir o gosto da pele, o cheiro da pele. Só. Só isso que eu percebo das pessoas. E falar sobre isso, falar sobre algo que é óbvio, parece uma grande novidade para mim. O meu organismo regula até a força das minhas palavras. Porque a aprendizagem, ela entende a coisa de uma maneira tão diferente. Ela entende bem diferente. Ela fala nos processos pelos quais nós criamos uma solução de um problema que é a válvula de escapamento de algum excesso. Que pode ser um amigo. Preciso de amigos. Pronto. Eu estou muito sozinho, eu preciso de amigos. Pronto, tem um excesso que a gente nomeou solidão. Esse excesso dói. E todo excesso é uma força. Então eu estou com muita solidão. A solidão está grande. Preciso de um amigo para conversar. Então a solidão vai diminuir. Mas como é que eu sei que um amigo vai resolver o meu problema? Esse aqui é o ponto. Então, aí a gente continua folheando o nosso Guy Lefrançois, porque ele sabe, ele já tem registrado em algum momento que amigos aliviam a dor da solidão. Aí sim, nós temos um banco de soluções. Mas cada solução
Ela pode ser um amigo, pode ser um esporte, pode ser uma droga, pode ser um monte de coisa. Depende do que ele já experimentou. No caso dele, ele falou, é um amigo que vai resolver o meu problema, eu preciso de um amigo. Um amigo é a solução, pronto, resolveu o problema do excesso de solidão no caso. A aprendizagem fala um pouco disso de uma maneira muito simples. Olha, aprender é resolver. Resolver, e resolver é aliviar a dor. Resolver é aliviar a dor. Resolveu? Aliviou a dor? Aliviou, resolveu. É só isso, resolver é solução de problemas. E a vida diz o seguinte, olha, está tudo resolvido aqui. No papel está tudo resolvido e tudo equacionado. Está muito calor, poxa, está muito calor, então isso está me doendo, eu preciso diminuir o calor. Então a solução é sempre menos alguma coisa. Aí vem o grande pulo da onça, não é nem do gato. A solução. A solução, a grande solução é sempre matemática. A solução é sempre matemática. É menos alguma coisa, é mais alguma coisa, é muito mais alguma coisa, é muito menos alguma coisa. É algo ser maior, é algo ser menor, é algo ser diferente. Olha, isso eu não quero, é diferente. O professor Guilherme François, ele não entende só disso, ele entende de mais coisas. Ele entende até da vida. Porque na vida a gente quer mais alguma coisa ou menos alguma coisa, quer se livrar de alguma coisa para conseguir outra coisa que tem tamanho, espessura, tem cheiro, tem... Só conseguimos ver isso, é tão básico, mas muda a vida toda de quem é um cognitivista como eu. Eu só consigo ver o peso do celular, eu só consigo ver o que meus órgãos dos sentidos conseguem ver. O professor Guilherme François, ele entende, o professor Gui, sendo já mais íntimo, porque eu já passei pelo livro dele umas 5 vezes agora. Umas 5 vezes. Uma vez só, né? Mas eu acho que eu passei as 5, porque eu pensei tanto nisso, eu comparei com tantas coisas da minha vida, que ele está certo. Não. As coisas que ele falou bateram com o que eu vivi, com meus medos. Meus medos estão divididos em coisas que eram maiores do que eu. E o seu medo? O seu medo, o seu excesso foi causado por quê? Por você também, né? Mas algumas coisas estavam além da nossa força, com certeza, com certeza. Então eram mais fortes, talvez menores. Eu tinha pouco dinheiro. Então eu direcionei uma força para evitar que eu sofra de novo. Então eu desenvolvi um medo de ser pobre, um medo de ser rico, um medo de ser diferente. Então eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser igual. Então as soluções também são essas, olha, ser igual, ser maior, ser menor, não parecer tanto, ser menor. Sempre ser maior, sempre ser menor, ficar pequenininho, sempre ser diferente. Então todas as manias, todas as idiosincrasias do ser humano estão aí, são matemáticas. As idiosincrasias são matemáticas. A solução é a matemática. A solução está nas operações mentais. A matemática nasceu das nossas operações mentais, né? O ser humano existe antes da ciência matemática. Mas na natureza, a natureza existe antes do ser humano e a matemática já estava lá também. Mas a ciência matemática, quem escreveu foi o ser humano e a matemática, então, é posterior ao ser humano. Mas a natureza é muito anterior ao ser humano, então também é mais anterior ainda do que a matemática.
Então esse entendimento ele é muito bacana. Eu acho lindo isso, eu acho bacana entender que a solução é ser mais alguma coisa, ser menos alguma coisa. Pronto, o que, que eu sou? Eu estou tentando ser mais o quê? Mais didático. Tentando ser mais didático e mais didático. Até para que eu possa entender mais. O que é entender melhor? É mais alguma coisa. Ou menos alguma coisa. É adequado. O que é adequado? É o tamanho exato. A adequação é o tamanho exato. Exato, 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 exato. Eu fico falando, olhando para um passado enorme. Coisas que eu nunca aprendi. Estou falando coisas agora que eu nunca nem sabia. Por quê? O raciocínio lógico leva a conclusões lógicas e inovadoras. Mas eu já tinha conversado sobre isso antes. O novo é formado de coisas antigas. Então só conversei sobre coisas antigas e gerei algo novo que vai ser a coisa antiga do que eu vou falar agora, com base no outro livro. Base no como as pessoas aprendem, o que são as experiências práticas, o que foi testar em combate nas escolas. E as escolas americanas, essas experiências são feitas aonde? Nas escolas. Escolas ricas? Não sei. Geralmente não. Uma experiência de aprendizado, né? Cada vez é uma escola riquíssima que tenta uma metodologia nova. O importante, o mais importante é entender que o trauma do meu professor, ele se deu porque ele atribuiu uma dor a um acontecimento que foi percebido matematicamente. Olha, mãe grande, frango pequeno, fome grande, igual a remorso grande. Pronto. Cara, e essa equação tem nada a ver. Tem nada a ver. Por que ele sentiu remorso? Porque ele matou um ser vivo. Poxa, cara, matei um ser vivo. Só que ele mata um ser vivo toda semana. Ele vai no açougue, ele faz um churrasco na casa dele. Quantos frangos ele matou, né? Quantos bois ele matou? Então matar um ser vivo. Ele come. Se colocar a mesma variável e tem um final diferente, então aquela equação é meio doida, né? Aí que está a cura da crença limitante, a famosa crença limitante. E eu digo o seguinte, que é tão simples falar essa expressão crença limitante, quanto profundo, porque a pessoa desenvolve uma crença enorme. A aprendizagem, ela diz o seguinte, que a maioria dos alunos que tem problemas, eles têm problemas de crenças limitantes, de tamanho, de espessura, de tato, de percepção. Eles perceberam a realidade de um jeito errado, eles concluíram algo errado. E quando entra, o aluno fica frustrado, fica muito frustrado, frustração grande. Tudo que existe tem um tamanho, tem uma medida. Ou é grande, ou é grosso, ou é fino. Uma medida ligada aos órgãos dos sentidos. Então, tudo que tem nome tem tamanho. Tudo que tem nome tem tamanho. Dor tem tamanho. De 1 a 5 e tal, cara, a dor está 10. Tudo que existe tem tamanho. Pode ser que nem tudo que exista tenha nome, mas tudo que tem nome tem tamanho. Isso, pode escrever, não vou escrever não. Mas tudo que tem nome tem tamanho, não tem conversa. Então tem medida. Não sei se tem métrica, mas tem medida. É grande, é pequeno, então pode medir qualitativamente? Pode qualquer coisa, porque tudo que tem nome tem tamanho. É uma frase fácil de gravar, né? Tudo que tem nome tem tamanho. E o que tem nome agora? O saber. O saber, ele é possível através da aprendizagem. Quando envolvemos um número alto de neurônios, uma tarefa mais complexa, que não é simplesmente repetitiva, condicionada, aprendemos mais.
E esquecemos menos também. Porque nós riscamos mais neurônios. Lembra do disco de vinil? Riscamos mais neurônios. O neurônio como um disco de vinil, um LP antigo, vintage, que simplesmente ele tem sulcos pelos quais passa uma agulha e solta um som, e nosso neurônio seria o sulco. O neurônio é cheio de sulcos. E a corrente de elétrons que vem do ambiente, a luz que entra pelo nosso olho, os elétrons que entram pelos órgãos dos sentidos, passam e vão modelando o neurônio. Vai modelando o neurônio, e esse modelar gera as imagens. E essas imagens geram o nosso mundo, geram a nossa realidade. É o que eu estou vendo agora, é esse trabalho acontecendo o tempo todo. E acontece de uma maneira tão mágica porque enxergar perceber é mágico. Perceber é mágico, perceber o tempo, perceber que já está de noite, perceber que já está na hora da janta, inclusive, que já está na hora de tomar, já passou da hora do banho e da janta. Vamos jantar, gente, vamos jantar. É a percepção que gera o problema. Ui, é a percepção que gera o problema? Não, 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 não. É a percepção que mostra o problema. O problema é uma rua sem saída. Muito mais fácil, né? O problema é uma rua sem saída. Então vamos abrir um buraco nessa rua, vamos fazer uma saúde. Vamos. A saída é o problema. Qual é a saída? Por que eu falo tanto de excesso, né? Porque não dá para pensar de outra forma, porque o mundo é criado, o mundo nasce e tudo é externo. Algo sai de algo. Eu não falei que tudo o que é novo é criado por algo velho? Tudo nasce do excesso do velho. Tudo nasce do excesso do velho. E a aprendizagem traz. Esse livro das escolas americanas traz uma frase interessante que diz mais ou menos assim: siga e aprenda e desaprenda. Siga, aprenda e desaprenda. Porque assim é a vida. Seguir aprendendo e desaprendendo. Para que a gente consiga as mesmas coisas. Maslow, tudo, cara. Para que a gente consiga comer, comprar comida no supermercado, é necessário seguir aprendendo e desaprendendo, montando e desmontando. Montando e desmontando, porque o quebra-cabeça sempre aumenta com o número de neurônios. Quanto mais neurônios, mais pecinhas tem o quebra-cabeça, melhor é a solução. Algo que a gente não conseguia solucionar quando pequeno, pode ser idiota quando grande. Falei, cara, eu tinha medo disso, eu tinha medo de borboleta. Já tive medo de tanta coisa, gente, medo de tanta coisa. E às vezes outras eu não tive medo e deveria ter tido mais medo. Pensado mais nos riscos, talvez, com certeza. Porque eu não tinha o neurônio certo, ou não estimulei o neurônio certo, porque tem isso também. O que a gente valoriza? O que a gente valoriza? E o valor tem a ver com outros neurônios. Então não é porque a gente não tem o neurônio certo, é porque existem decisões primeiras e decisões segundas e terceiras e décimas. A gente decide em camadas. O que é mais importante? A saúde física ou a saúde mental? A partir daí, já se escolheu uma gama de coisas. E já se deixou para trás, já se abriu mão outra. Isso é mais, menos, menos, mais? Também. Vamos dar mais um exemplo. Um sujeito estava andando de carro e caiu um avião em cima dele, ele morreu. E aí? Não, ele sobreviveu. Caiu na frente dele e ele falou, não vou dirigir nunca mais. Cara, a equação é muito simples, né? Dor grande, avião enorme, rua pequena, carro, e ele pensa, como é que eu reduzo esse excesso que é essa dor? Vamos fazer mais uns 4 exemplos, vocês vão entender perfeitamente. Olha, se eu tirar o carro da minha vida,
eu não vou mais para a rua, então eu vou ficar dentro de casa. E tirei a rua. Rua, menos rua, tirei pronto, não tem mais medo. Não, na cabeça dele naquele momento, ele pode ter feito essa associação. Pronto, está explicado. Está explicado uma síndrome do pânico. Outra pessoa pode dizer o seguinte: se eu tirar os aviões do mundo, eu não vou passar pelo que eu passei. Pronto. Pronto, menos aviões. O que ele vai fazer para tirar os aviões do mundo? Ele vai... Se eu tirar um lugar que tem ruas, eu vou pro meio da selva. Então lá ele pode tirar o que ele quiser. Ele vai tirar alguma coisa para sentir um alívio daquela dor. Só de lembrar, por exemplo, ele já dói. Então como é que ele tira aquela lembrança? Tem que ter menos lembrança também, né? Também tem que ter menos lembrança. Então já resolveu, já explicou por que o sujeito fica trancado dentro de casa às vezes. Para não sentir algo que ele sentiu na rua. Ele saiu na rua, tropeçou, caiu de cabeça e cara, tirei a rua para não sentir essa dor. Ele resolveu a equação. E a aprendizagem precisa de resolução de equações simples. As equações são simples, é menos mais, sempre menos mais. Ou então ele foi muito feliz no casamento e um dos dois morreu. Ou o esposo ou a esposa, ou o companheiro ou a companheira. Então ele pensa assim, felicidade, eu fui feliz com ela, então felicidade, o tamanho X da felicidade tem a ver com uma pessoa igual a essa, e vai procurar a mesma pessoa a vida toda. Pessoas parecidas com aquela, se não for parecida, porque ele tem uma fórmula da felicidade, então todo mundo tem a fórmula. Todo mundo tem a fórmula, e a fórmula é mais menos. É menos alguma coisa, mais alguma coisa. Isso explica até a diferença. Algo diferente é menos alguma coisa, mais alguma coisa. Aprender é resolver um problema com mais ou menos. Só mais ou menos, só mais ou menos. Porque mais vai ser menor ou igual, tem a ver com mais, e o menos é tudo mais ou menos. Mais espessura, menos espessura, mais escuro, mais isso, mais duro, mais mole, mais menos, mais ou menos. Mas adição e subtração resolve o problema da humanidade. Deixa a frase bater em você um pouco. Eu já gerei essa frase meio conectado com todas as minhas experiências de vida, mas deixa eu conferir isso bem. Mais ou menos resolve o problema da humanidade, sim. Os meus, com certeza. E da humanidade também. Não tem como escapar disso. Não tem como. É mais ou menos, isso grudou na minha mente de tal forma. Aprender, gente. Eu vi uma coisa que me interessa muito agora. Eu vou até ler. Avaliação e feedback. Avaliação e feedback é redução da dor. Funcionou? Opa, essa fórmula é boa. E a gente carrega fórmulas de vida. Menos alguma coisa, mais alguma coisa. O sujeito estava andando de bicicleta. Tem um vídeo na internet, o sujeito é atropelado por um cavalo, se não me engano. Não, acho que é um canguru. Doeu, né? Então a dor é igual. Então a dor é sempre igual a canguru, ele pode botar assim, canguru, bicicleta, campo. Então é aquele tamanho de canguru, tamanho de bicicleta, tamanho de campo. Então ele pode andar com uma armadura, por exemplo. Cara, então preciso aumentar. E a solução é sempre mais ou menos alguma coisa. Menos camping, então ele não anda mais no camping, ele não faz mais uma viagem, ele não vai mais no camping, porque a dor, aquela dor está associada a camping. Ele pode até esquecer disso, ele fala, cara, não tenho mais vontade de ir em camping. Alergias. Vamos falar de alergias? Alergias é uma coisa que é muito importante conversar. A pessoa olha o camarão e já começa a ficar empolada. Por que será que aconteceu aquilo? Então tem que ter tido uma experiência anterior, né? Com certeza.
Com certeza hoje houve uma reação e essa reação foi vista como, foi sentida como uma dor. Então dor é igual a camarão, tal, 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 tal. Dor é igual a camarão daquele tamanho, daquela cor e tudo. Mas, e aí, como que as pessoas se curam de alergia? A cura da alergia, ela é muito simples, mas é perigosa também, porque certas alergias só não são somente psicológicas, então. Então, olha só, eu não sei, eu não sou médico, não sou alergologista, mas eu entendo de emoções. E certas emoções levam à alergia. Doenças autoimunes, por exemplo, é quase como uma alergia a si mesmo. Quero ser imune a camarão. Eu desenvolvo uma eu desenvolvo algo forte contra camarão. Eu me defendo do camarão. Eu fico toda empolada, começa até a me doer. Tenho todo tipo de reação com camarão. Como é que começou isso, gente? Como é que começou com camarão? Também tem isso. Começou com camarão? Pode ter, pode ter começado até com algo vermelho ou laranja da cor de camarão. Pode ter começado. Acabou, cara. Eu tava passeando aqui, conversando, acabou. Mas eu tô falando tudo que interessa dele, tá? Pode ter sido algo vermelho que causou uma dor. E de repente ele transferiu para um outro quadro o que ele tinha visto no quadro anterior. Então a alergia com camarão nasceu do camarão? Pode nascer do camarão? Não sei. Mas quando ela é psicológica, pode não ter sido do camarão. Como curar essa alergia? Se for psicológica apenas psicológica, apenas mente psicológica, tem que dessensibilizar. Dessensibilizar, olha, camarão nesse tamanho me deu dor. Então, 1/10 desse camarão. Não, 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 não. A gente imagina o camarão. Ah, mas eu passei mal. Não, imagina uma pessoa comendo camarão. Não é nem você. E vai até que você faça até, olha, imagine a cor vermelha. E você gere conforto na cor. Você tem alguma roupa vermelha? Gere um conforto no vermelho. Vai no caminho contrário. Até que o laranja camarão seja até gostoso. E de repente a pessoa não mais experimenta aquela reação. Uma fração da reação, um incômodo, nada. Agora você está pronta para provar um pedacinho de, de um doce de camarão, por exemplo. Um pedacinho de camarão, pode provar. Pode imaginar mais camarão, 30 camarões e tal. Imagina você comendo camarão. A pessoa se sentindo até bem. Olha, sentindo bem. Então você está pronto para provar um pedacinho de camarão. Hoje. E semana que vem? Não, não, semana que vem não. Mas como saber que é psicológico? Cara, vai no médico. Ele vai fazer uns exames e tal. Ele vai dizer, olha, não tem causa médica. Opa, então vai no psicólogo. E ele vai, se ele souber trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, ele vai te ajudar a sair do camarão. Medo de avião. Medo de avião. Por que a pessoa tem medo de avião ou de elevador? Medo de ficar trancada no elevador e morrer lá. Se a pessoa já ficou trancada em algum lugar, não interessa. Só interessa a dor e o tamanho das coisas. Só isso que interessa. Então é só uma coisa descritiva. Elevador daquele tamanho, caixa daquele tamanho, dor. Pronto. Será que... Não sei. O que levou? Então, relações de causa e efeito às vezes nem existem. Podem ser relações fantasiosas de causa e efeito. Então estamos explicando até a fantasia. Fantasia pode ter até apenas um atributo. Pode ser que a alergia a camarão seja fantasiosa, ou a banana também. Uma pessoa que comeu banana a vida inteira
de repente não aguentam mais comer banana, desenvolveu uma intolerância à banana. E a intolerância à lactose tem que investigar, vai no médico. Se o médico falar, olha, não tem explicação essa tua alergia à banana. Tem gente que tem alergia à Coca-Cola. E aí? Vai no médico. Se for apenas psicológico, aí tem jeito de resolver psicologicamente. Com menos mais. Com menos mais resolve tudo. O que for cognitivo comportamental, não. O que for psicológico mesmo. Todas as escolas, elas acabam percebendo que é sempre mais alguma coisa que está mal. A solução é sempre mais alguma coisa que pode equilibrar aquilo e a dor reduz. Ou menos aquela coisa, é sempre mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou menos é tudo. O sentimento é assim, eu lembro quando eu escrevia diário, eu esperava assim esperava alguns minutos para poder falar algo que valesse a pena. E eu vou falar uma coisa muito interessante. Esse vídeo valeu a pena demais. Vamos dar mais exemplos práticos, porque eu já entendi muitos dos meus traumas, muita coisa do passado. Eu fico olhando para o meu passado nesse sentido de mais ou menos. E a vida, ela me mostra a tela, você não é mais pequeno, não é mais o que você era, você é mais ou você é menos do que aquilo. Então a dor, aquela equação do passado, não bate mais. Aquela equação do passado não bate mais. Não é nem justo, porque justo é o que tem uma boa relação de causa e efeito, é fantasioso, porque a equação não bate. E o que que bate? O que que bate? E para que tem que bater? Para que possamos resolver um problema. E vamos dar mais um exemplo. O sujeito não anda de avião. Ele andou de avião uma vez? Não, vamos dizer que ele não tem andado de avião. Mas ele ouviu falar de um desastre aéreo. E ele falou para si mesmo, avião mata. Quando ele pensou no desastre aéreo, ele já pensou na dor de perder os parentes, ele pensou em alguma dor. Está feita a equação, tem que ter dor. Tem que ter dor, tem que ter dor, tem que ter dor ou algum, tem que ter dor. Tem que ter dor. O traçador é igual a avião. Avião é igual a dor. Acabou, cara. Esse é um medo de avião. Falou em avião. E quando as coisas se perdem no passado, ele não lembra mais, ele não acessa mais, ele não pensa mais naquilo. O que é pensar? Pensar é correr o elétron, é tocar um disco. Se você tocar o disco certo, a gente tem solução para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. A Terra não tem solução para a morte. Depois eu falo disso porque eu não conheço nenhuma pessoa que morreu, na verdade. Eu conheço gente que eu não vejo mais, mas que morreu, sinceramente eu não sei. Porque esse é o tema de um próximo vídeo que eu estou esperando para fazer há um tempão, que é o eu quântico da alma. E uma das bases desse vídeo é esse vídeo aqui, inclusive. É o outro e esse, que fala sobre mais, menos, menos, mais, e explica até, tenta explicar até a questão dessa minha afirmação assim, cara, eu não conheço ninguém que morreu. Não conheço ninguém que morreu. O que você acha disso? Eu não sei exatamente o que você pensa sobre isso, mas penso da seguinte maneira. Só vendo o vídeo mesmo, cara, veja para falar até mal, veja para... Nossa, que coisa doida, gente, pensar dessa forma. Mas
Eu já estou me preparando já há um tempo para fazer esse vídeo porque eu preciso saber o seguinte: alguém já morreu nessa vida? O que eu estou fazendo nessa existência? Que problema eu estou resolvendo aqui? Que mais e menos eu quero? Eu quero ser mais ouvido, por isso que eu estou. Eu quero. E ser mais ouvido quer dizer o quê? Existir? Sobreviver? Autoestima? Eu quero gostar mais de mim? E gostando mais de mim eu vou ter mais coragem para fazer o que tem que ser feito? Talvez seja isso, é confiar que eu tenha mais, que eu não tenho menos, ou que eu tenho menos, que eu sou exatamente do número daquela atividade que eu quero fazer, porque eu tenho menos agressividade e mais sensibilidade. Talvez seja isso, cara. E só falar disso me transforma um tanto até. Eu não sei se é porque hoje eu meditei bastante, eu fiz aquele georreferenciamento, um georreferenciamento mental. Eu fiz isso bastante hoje. Para curar algumas coisas, eu fiz esse georreferenciamento. Eu não fiz o referenciamento virtual global, não. Eu fiz o georreferenciamento global, que é uma técnica que já está patenteada, né? Já estamos aqui, já é do Vida Medo. E eu fiquei muito feliz por aperfeiçoar o que eu aprendi de PNL e gerar uma técnica tão simples, tão básica. Mas a técnica importante mesmo é a mais menos, mais e menos, mais isso, menos aquilo, acabou. Gente, eu quero mais isso e menos aquilo para poder fazer esse vídeo do eu quântico da alma, que vai ser uma coisa tão... Se esse já foi revolucionário para mim, a gente enxerga tudo em termos de mais e menos, talvez para você não, né? Talvez você fale assim, realmente falou legal. Mas como cognitivista, como uma pessoa que busca um entendimento da vida, um entendimento bem amplo, assim, talvez uma pessoa muito medrosa, talvez isso seja transformador para mim. Mas eu vou dormir bem. Isso não vai tirar meu sono não, porque eu vou me preparar com as minhas cartas temáticas e eu vou arrumar o meu subconsciente, meus temas mentais, eu vou arrumar de um jeitinho tão gostoso que eu vou dormir muito bem. Mais exemplos, claro. Comer demais. Poxa vida, cara. Jogo. Um exemplo bom é de jogo. Apostar em roleta, cavalos e tal. A pessoa sente um prazer, uma necessidade. Não, não, não. Isso não é uma necessidade. Ele sente uma sensação de que se ele não tentar, ele não vai conseguir o que? Maslow. Ele sente uma dor. O vício é uma dor, a fissura do drogado é uma dor, uma necessidade, um desequilíbrio. Ele percebe um excesso. Ele percebe um excesso que é percebido como algo desagradável. O que ele quer? Diminuir. Pronto, já entrou um menos aí. Vou chamar de dor, deixa eu chamar de dor, que a fórmula fica tão fácil de entender. Ele sente uma dor. Ele sente uma dor. Não uma dor, é uma dor. Uma dor. Ele sente uma dor. E essa dor tem uma equação. Dor grande igual a pouco dinheiro. Dinheiro pequeno. Dor grande, dinheiro pequeno. Pronto, é essa a equação. Só que a solução é dinheiro grande, aí dor pequena. Oh, beleza, tudo bem. Só que tem outro detalhe. Dinheiro grande pertence a uma outra equação, cara. Dinheiro grande, jogo. Para ele pertence a jogo. Por quê? Porque ele já viu essa solução anterior, porque ele teve um amigo que jogou e se deu bem. Geralmente é isso, ele já viu alguém jogar e se deu bem. Então ele vai no cassino, ou, ele tem que ter essa opção, ele tem que ter uma equação. Dinheiro grande, jogo.
Pode não ser jogo, pode ser trabalho, pode ser isso, né? Loteria. Jogo é loteria. Então, bocejei, assim, para bocejar, então vai com tudo. Mas tem que. Gente, então olha, puxa mesmo e boceja logo. Então, incorpora isso. Gente, isso me deu até um sono de pensar nisso. Ocupou tanto a minha mente, roubou a ar do meu pulmão. Dinheiro grande, roleta. Ele vai jogar. Está equacionado. Dinheiro grande, dor pequena. Ele quer reduzir a dor. Reduzir a dor que tem a ver com o quê? Reduzir a dor tem a ver com Maslow? Sim, tem a ver com algum excesso, porque essa dor vai machucar o corpo dele. Se não for satisfeito, isso vai virar um estresse. O estresse entra no corpo através do sistema endócrino também. Do sistema endócrino também. Força. Pronto. Isso é muito forte para mim até. Porque a dor gera uma situação de estresse no organismo. Mas o organismo entende aquilo de uma forma muito simples. A dor pode ser até psicológica, e o organismo entende o seguinte, ele transforma aquilo em emoção. Através do sistema endócrino, ele transforma aquilo em emoção. E a partir do momento que é gerada uma bioquímica no organismo, tudo se mexe, coração, estômago, então vai se mexendo. Só que o organismo tem memória. O coração se mexe. E o coração, o neurônio do coração, ele já sabe, olha, para mexer desse jeito, é porque tem alguma coisa correndo atrás dele. O estômago, senhora, para ele gerar ácido desse jeito é porque ele está mastigando alguma coisa enorme. Para impotência, por exemplo, vamos terminar o jogo. Para gerar uma respiração dessas, uma respiração ofegante, por exemplo, uma síndrome do pânico gera um descontrole na respiração e é muito rápido. Para gerar uma respiração dessas, ele tem que estar assustado demais. E esse susto é algo que pode matá-lo. Porque ele deve ter visto um urso. A psicossomática é algo tão alucinante, né? Porque tudo pertence a uma equação. Uma reação psicossomática forte tem uma imagem e daqui a pouco a pessoa começa até a ver coisas. E ela está apenas com medo. O jogador. Vamos continuar no jogador. Vamos continuar no jogador. Dinheiro pequeno, dor grande. Dor pequena, então é o que eu quero. Então, dor pequena, dinheiro grande. Dinheiro grande, cassino. Dinheiro grande, perigo grande. Jogo. Pronto, para ganhar muito dinheiro tem que ter muito risco. É o que ele tem, é uma equação que ele já tem na cabeça dele. Isso se chama o quê? Aprendizagem não, memória. Se chama memória cognitiva, se chama memória. O que ele já tem? Quais são as histórias que já existem na mente dele sobre dinheiro grande? Dinheiro grande é trabalhar muito, carregar pedra, dor, não sei o que. Então, e jogo? Jogo sorte. Sorte jogo. Eu sou um cara que eu já ganhei uma vez, então vou ganhar de novo. Chega lá e perde, mais dor, perde a casa, perde tudo. Mas o neurônio está tão educado que ele demora a admitir que e bota a culpa nos outros. Projeta.
vício agudo é tão grave que tudo é mais ou menos. Projeções é um outro assunto. Hoje tudo é mais ou menos. O exemplo da impotência, por exemplo, para fechar, uma mulher muito ativa e um homem que tem medo de mulheres ativas e na hora ele não consegue performar sexualmente bem. Mulher, mulher grande, mulher grande ameaça, ameaça grande, dor grande. Porque ele ouviu falar durante anos nas rodas de amigos machistas que o homem tem que controlar a mulher. Se ele não controlar a mulher, se ele deixar a mulher ficar muito grande, ele vai penar, ele vai sentir dor. Então o que ele faz? Ele há um jeito de não ter nenhuma relação com essa mulher, nem de gostar da relação. Então ele simplesmente se recusa a penetrar essa mulher. Pronto, acabou a impotência. Uma das formas da impotência sexual é essa. Frigidez é uma fórmula. Tudo que dói, tudo que dói tem a sua fórmula. Essa é a frase que eu vou colocar, e essa é a frase desse vídeo. Tudo que dói tem a sua forma. Tudo que dói tem seu mais e o seu menos. Tudo que dói tem a sua forma. Estou escolhendo agora. Mas se prepara, porque agora eu vou dizer para você que eu estou pronto para fazer o vídeo do... Só falta um. É sobre aprendizagem também? Não, não. Não, mentira. Não falta nada. Tá tudo do tamanho certo, da forma certa para fazer o eu quântico da alma. Se esses dois já transformaram a minha vida, esse já transformou. Até.